pódio do GP da Austrália de Fórmula 1 contou com 3 pilotos campeões que marcaram diferentes gerações. Eu debato mais esse assunto com vocês no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é a primeira curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? No final de semana rolou o GP da Austrália, a terceira etapa da temporada 2023, e apenas os mais fortes conseguiram se manter acordados, afinal, foi na madrugada de sábado para domingo e ainda teve um caos generalizado com 3 bandeiras vermelhas, muitos acidentes, muitas batidas, safety car, enfim, realmente apenas os mais corajosos conseguiram se manter acordados durante toda a prova. Bom, mais uma vez, largando da pole position, quem conquistou a vitória foi Max Verstappen. Lewis Hamilton fez as pazes com o pódio e cruzou a linha de chegada na segunda colocação. E mais uma vez, Fernando Alonso marcou presença, terminando em terceiro, levando a Aston Martin aí nos degraus mais desejados da Fórmula 1. Acontece que com Verstappen, Hamilton e Alonso dividindo o top 3, o pódio lá em Melbourne, no Albert Park, são 3 pilotos campeões que fizeram gerações diferentes aí na Fórmula 1. Primeiro que o Verstappen, com essa vitória, ele igualou o número de pódios de Ayrton Senna. Agora os 2 pilotos contam com 80 pódios para chamar de seus. Além disso, essa foi a primeira vitória da Red Bull lá em Melbourne desde o GP da Austrália de 2011 com Sebastian Vettel. Além disso, Hamilton bateu recordes mais ainda na Fórmula 1, porque se tornou o primeiro piloto na história a terminar no pódio em 17 temporadas consecutivas na categoria, além de ser o primeiro piloto a liderar ao menos uma volta em 17 campeonatos consecutivos. Ele liderou 5 voltas lá na Austrália, então ele conquistou aí esse marco. Alonso também tem números para chamar de seus bastante impressionantes, afinal, o bicampeão espanhol subiu no seu pódio 101º, além de ser pela primeira vez desde 2013 que ele consegue aí 3 pódios consecutivos. Então assim, dá pra ver, em 2013, quando ele ainda corria na Ferrari, dá pra ver que o Alonso e a Aston Martin estão vindo em uma grande fase nesse ano. Bom, com os 3 no pódio ainda é a primeira vez que 3 campeões dividem no top 3, desde o GP da Hungria de 2018, quando na época o Hamilton venceu, Sebastian Vettel foi segundo e Kimi Raikkonen foi terceiro. Mas essa não foi a primeira vez que os 3 pilotos dividiram o pódio, porque no GP do Qatar de 2021, eles também dividiram aí o top 3. Acontece que naquela época o Verstappen ainda não era campeão. Mas eu achei bastante interessante essa configuração aí de primeiro, segundo e terceiro, porque de fato os 3 pilotos eles marcaram diferentes gerações da Fórmula 1. Fernando Alonso, obviamente, mais de 40 anos, já está aí há muito tempo correndo na Fórmula 1. E ele foi aquele piloto que chegando na principal categoria e foi campeão e bicampeão consecutivos em 2005 e 2006, justamente após o período de Michael Schumacher ter dominado. Portanto, o Alonso ele chegou sendo o grande bambambam no início dos anos 2000, ele de fato dominou, mostrou que estava chegando para fazer história na principal categoria e de fato fez. No futuro, ele acabou tomando algumas decisões erradas e o seu jeito também dentro da equipe acabou trazendo muitas dificuldades para ele na sua trajetória. Por isso ele não conseguiu conquistar mais títulos, mas com certeza ele merecia e deveria ter conquistado ao menos mais 1 ou 2 títulos. Eu vejo Alonso como merecedor de um tetracampeonato. Ele é um piloto extremamente talentoso e fez aí a sua história na principal categoria, justamente porque conquistou os títulos logo após o enorme domínio que fez do Michael Schumacher lá no início dos anos 2000 com a Ferrari, como não esquecer aquele período de ouro da equipe italiana e do piloto alemão. Só que daí chegou um jovenzinho espanhol e decidiu colocar fim a esse domínio. Depois vem Hamilton. Ok, ele já fez história na sua primeira temporada da Fórmula 1, no segundo ano ele já conseguiu conquistar o título em cima do Felipe Massa, o britânico pela McLaren, inclusive fez bonito em cima de Fernando Alonso, chegou batendo o atual campeão da Fórmula 1 na época, lá em 2007, inclusive já fez
vitórias, né? Já conquistou vitória no seu ano de estreia na categoria, já chegou muito bem. Então, depois passaram alguns anos, ele fez a aposta de assinar com a Mercedes e se mostrou uma aposta extremamente acertada, porque ele também encerrou com o domínio da Red Bull e de Sebastian Vettel para conquistar aí os seus 6 títulos com a equipe alemã. Tem gente que diz que são 7, mas a gente deixa esse debate para outra história, né? Para outro tempo, para outro vídeo, porque é um debate muito extenso. Enfim, o Hamilton, ele então, né, apareceu em 2014 conquistando seu primeiro título com a Mercedes e ficou até 2021 brigando por campeonatos. Só perdeu o de 2016 para seu próprio companheiro, Nico Rosberg, e depois para 2021 para Max Verstappen. Então, o Hamilton também fez essa geração entre 2014 e 2021. Então, também já marcou aí uma outra época, apesar dele já estar fazendo história desde 2007, quando ele entrou na Fórmula 1, porque no ano seguinte ele já conquistou o título. E agora, Max Verstappen também, ele está fazendo essa geração mais jovem, ele agora é o piloto, né, do momento, é o piloto que está sendo imbatível, já venceu as 3 primeiras etapas dessa temporada, caminha com tranquilidade para conquistar o seu terceiro título. Eu sei que pode parecer muito cedo, afinal só foram 3 corridas nesse ano, mas ele e a Red Bull parecem imbatíveis, imparáveis mais uma vez nesse ano. E ele, né, que agora também está sendo responsável por acabar o domínio da Mercedes e o domínio do Hamilton. Dá para ver, né, que o Alonso, ele foi o primeiro campeão após o domínio do Michael Schumacher, o Hamilton foi o primeiro campeão após o domínio da Red Bull, e agora o Verstappen está sendo o primeiro campeão após o domínio da Mercedes. Dá para ver que os pilotos, eles estiveram em épocas diferentes, gerações diferentes sendo campeões. É muito interessante ver isso, que eles estão correndo um contra o outro, né? Pilotos, assim, de diferentes épocas de fato. Alonso pegou carros completamente diferentes, o Hamilton também, o Verstappen também. Então, assim, é muito legal ver isso e ver que os 3, eles estão, assim, ainda brigando de forma bastante competitiva, ainda brigando por vitórias, ainda brigando por posições no pódio. Então eu achei muito interessante ver esses 3 competidores dividindo aí os degraus lá na Austrália, porque de fato são 3 pilotos de gerações diferentes, que marcaram gerações diferentes e que estão aí brigando ainda no topo, ainda no pódio, para fazer a história. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ver muito eles brigando ao longo desse campeonato. São mais 20 corridas que a gente tem pela frente. Se já nas primeiras 3 eles estão aí tão fortes, imagina o que a gente vai ver no restante do campeonato. Eu adoro ver isso, eu não tenho minha torcida, eu gosto de ver boas corridas, eu gosto de ver boas histórias, e pra mim, ver esses 3 pilotos que já fizeram muita história na Fórmula 1 e continuam conquistando números impressionantes e continuam escrevendo o nome deles nos capítulos seguintes da principal categoria do automobilismo mundial, não tem como não ficar feliz acompanhando tudo isso. Eu me considero muito sortuda de poder estar assistindo isso ao vivo, não ao vivo em loco, mas ao vivo pela televisão, poder dividir esse período com esses pilotos que eu considero gênios. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Agora eu quero saber a opinião de vocês, sempre lembrando, essa é a minha. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, compartilha com seus amigos. Não esqueça de deixar muito joinha para impulsionar o vídeo, ajudar aqui o canal da F1 Mania. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte a motor. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!